meu áudio, enfim, vocês comentem aí no chat, né? Então, vamos lá para a apresentação, né, prezando pela pontualidade de todos. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Eu queria agradecer aí a presença do Niepson, né, que é o nosso convidado de hoje. Ele vai compartilhar aí algumas coisas bem legais sobre o trabalho que ele desenvolve. Ele é aluno da primeira turma do Desafio e já já eu vou chamar o Niepson para conversar com a gente. Enquanto isso, eu vou fazer uma introdução aqui do que a gente vai conversar hoje e ter uma visão aí do que a gente vai viver ao longo dessa semana. Só um segundo. Acho que tem alguém aí com o microfone aberto, mas, enfim, vamos lá. Então, a maratona ela vai do dia 21 até o dia 25 de abril, né? Começa hoje e termina sábado. É importante que vocês participem de todos os dias, porque o conteúdo ele se conecta, né? Então, a gente vai ver hoje um assunto que eu tenho certeza que vai ficar muitas dúvidas ainda e muitas perguntas na cabeça de vocês, mas eu peço um pouco de paciência. Eu garanto que na sexta-feira tudo que a gente vai aprender nos 3 primeiros dias vão fazer total sentido e vão se encaixar, né? São informações complementares que não teria como eu fazer tudo em um único dia, né? Seria realmente muito difícil. Então vamos lá, né? Primeiramente, o que a gente está falando aqui, a proposta da maratona é que a gente comece um processo de agenciamento de viagens online. E isso daí é algo totalmente diferente das vendas presenciais que habitualmente nós estamos acostumados a fazer na loja. Enfim, até muitas vezes a gente já faz isso daí online, porém sem tanta estratégia. A gente vive hoje um momento bem delicado na nossa economia, né? Deixa só eu não sei se vocês estão vendo aqui o meu slide corretamente. É só eu adiantar aqui para poder eu me localizar aqui junto com vocês para poder, porque eu já fiz já a apresentação assim de chegar num ponto e tinha perdido aí com todo mundo. Então, vamos lá, tá tudo certo aí, né? Vocês estão vendo tudo bem direitinho? Beleza. Vamos lá. Assim, agora fica melhor para mim. Essa apresentação. Então vamos lá. Pegando aqui essa questão aqui da venda online versus vendas presenciais. Então vamos fazer aqui uma analogia entre esses dois processos para a gente poder começar a entender aí a linguagem de toda a maratona, né? Tudo que a gente programou de conteúdo para vocês. Então, por exemplo, na venda presencial, a gente tem muito forte a questão da a loja física, né? Se a loja ela está arrumada, até o cheirinho que a gente pode colocar na loja, o uniforme, a maquiagem, um aperto de mão, um sorriso, um café quentinho, né? Um mimo que a gente sabe que o cliente gosta, né? Pode ser um lanche, pode ser um licor, um chocolate, né? Uma balinha específica, de acordo com o que a gente, né, já conhece de cada pessoa. Então, assim, na venda presencial, a gente tem muitos pontos que favorecem para a gente poder fortalecer o relacionamento com o cliente, para poder gerar a confiança necessária para ele fazer investimentos maiores na viagem, enfim. Então, o que acontece é que quando a gente entra num processo de vendas online, e aí eu pego bem no agenciamento de viagens online, porque não é vendas online em si. É porque se a gente pensa assim, olha, na minha agência eu quero vender online, assim como o Booking vende, como a Decolar vende, como o Hotel Urbano, enfim, as OTAs, essas empresas que a gente já conhece aí na internet, o que acontece? Essas empresas elas fazem um investimento milionário, né? Elas têm uma tecnologia muito forte, elas investem, têm uma verba muito grande assim para investir em publicidade, em canais de divulgação.
em fortalecimento da marca, né? Porque, sobretudo, as pessoas compram de quem confiam. E para a gente, não é a nossa realidade hoje falar assim, olha, eu vou trabalhar com vendas online, né, vou ter aqui um sistema de vendas online que no piloto automático ele vai entrar lá e vai vender. Né? E quando chegar lá no final do mês, eu vou ver lá, eu fiz 100 vendas online, enfim, não precisou de nenhuma intervenção humana. Então, assim, na verdade, não é isso que vai acontecer. E aí que entra a questão do agenciamento de viagens online. Então, assim, é um processo de atendimento que a gente desenvolve através da internet, ou seja, a gente perde todos aqueles diferenciais que no atendimento presencial são bem fortes, né? Como a gente comentou, da apresentação pessoal, do aperto de mão, dos mimos, um café, enfim. E no online a gente perde tudo isso. Né? E o que a gente tem como arma nesse processo do agenciamento de viagens online são as estratégias. Né? É um processo bem definido, é a tomada de decisão com base em dados, é a metrificação de todos os atendimentos, de todos os processos, entender o que deu certo, o que deu errado, para poder definir e melhorar os padrões de atendimento e a gente criar, como consequência, um processo escalável. Ou seja, a gente entende como que funciona a dinâmica de vendas do início ao fim, padroniza esse processo e depois a gente tem mais segurança de escalar. Né? Então, quando a gente contrata novos consultores, quando a gente está num processo de crescimento, eles entram e a gente já tem um processo, né, bem definido de como que a venda acontece nesse processo de agenciamento de viagens online. Então, isso daí é uma venda, vamos dizer assim, que você está num ambiente sem contato físico, né? Então, assim, é um contato mais frio, né? E por isso aí até em algumas prévias que a gente teve aí de lives, uma das lives, né, que muitas pessoas assistiram e ficou lá no nosso YouTube foi a que a gente falou sobre hospitalidade digital, né? E todos os diferenciais que a gente pode aplicar para poder humanizar o nosso atendimento e favorecer o processo de vendas. Mas, voltando aqui na questão da estratégia, da metrificação, de conhecer o nosso processo de vendas. Então, como que é o nome disso? Eu tenho certeza aí que talvez pouquíssimas pessoas no mercado de turismo tenham ouvido falar sobre o termo de inside sales. Inside sales, numa tradução literal, são vendas internas. É uma área de estudos. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão encontrar muitas coisas sobre inside sales. E a proposta da maratona é que a gente abra a mente para esse conhecimento, para essa estratégia, que ela é muito real, viva e aplicada por empresas gigantes do mercado. E vocês vão ver quando começarem a pesquisar sobre isso. Trazer isso para a nossa realidade da agência de viagens. Hoje, a gente aplica essa estratégia, né? A gente foi mentorado há alguns anos atrás pela Resultados Digitais. Não sei se vocês conhecem, né? Mas a Resultados Digitais, ela é hoje a maior empresa, né, do mercado nacional, né, do Brasil, no segmento de marketing digital. E eles utilizam muito o processo de inside sales nas próprias operações de vendas internas, né? E a gente usou um conjunto de estratégias que todas elas estão contempladas aqui na maratona, né? A gente vai falar gradativamente sobre elas, né? E muito do que eu aprendi aí sobre inside sales e sobre ter uma operação de inside sales dentro da agência, foi dentro dessa mentoria que a gente fez lá atrás e de toda uma prática de alguns anos trabalhando aí em parceria com uma equipe espetacular. Então, o que seria aí uma definição de inside sales de maneira geral? Inside sales, ou vendas internas, é a estrutura de vendas com equipe interna, sem necessidade de deslocamento, que utiliza o e-mail, telefone, rede social, videoconferência, como formas de comunicação com potenciais clientes, criando uma operação de vendas enxuta, de custo reduzido, com alto potencial de retorno sobre o investimento. Então, isso daqui é uma definição de inside sales, é uma tendência de muitas empresas
assim, principalmente na área tecnológica, né, essas startups que hoje são muito fortes aí no mercado, todas elas mantêm uma operação de inside sales muito legal. E eu vou falar aqui basicamente como é uma estrutura de inside sales nessas empresas, né? Então a gente vem já há alguns anos trabalhando uma adaptação desse conhecimento, dessas técnicas, né? Eu recomendo para vocês, eu vou botar depois lá na comunidade do Telegram, eu recomendo um podcast de uma empresa chamada MeTime, né? O podcast chama Cast for Closers. Eles só falam sobre inside sales, é um negócio assim muito legal. Inclusive, hoje mesmo eu estava correndo quase agora, que eu até postei um vídeo lá na comunidade, e ouvindo o podcast deles lá, assim, sempre muito enriquecedor, muito conteúdo. Eles entrevistam muitas lideranças de grandes empresas que trabalham com operações de inside sales e como que eles extraem resultados. E a gente leva muito conhecimento desse aí para a prática na agência de viagens, adapta isso dentro da nossa realidade, que é totalmente diferente de uma startup, e extrai resultados de um processo que é escalável, né, que a gente, na prática, todas as vezes que nós contratamos, obviamente a gente está agora no meio de uma crise, mas a gente vinha em um crescimento bem legal, né, e todas as pessoas que a gente contrata, essas pessoas já entram com um processo, né, muito claro sobre o que gera vendas e o que não gera vendas, né? E até o podcast que eu estava ouvindo hoje falava sobre vendedores difíceis, né? Então, o que seria um vendedor difícil, até na ótica lá dos comentários, assim, que ficou bem destacado? É uma pessoa nova que chega na empresa, né? Um consultor novo, que principalmente aqueles que já têm muita experiência, de muito tempo no mercado, que já sabe muita coisa, né? E a empresa, por outro lado, já vem há alguns anos estruturando um processo de vendas que é realmente eficiente, e aí chega um vendedor bom, né, uma pessoa muito boa, mas que ela não aceita trabalhar aquele método, né? E a diferença quando a gente tem um método bem estruturado de inside sales é que a gente sabe exatamente onde que a gente acerta e onde que a gente erra. Tudo é extremamente metrificado. E a gente vai ter um dia aqui somente falando sobre isso, né? Vai ser o último dia da maratona, e vai ser junto com a pessoa que hoje é a líder de vendas, né? Assim, a gerente de vendas da Foco Turismo, que é a Viviane, que inclusive ela fez uma live também aí nessa sequência que antecedeu a maratona, e ela vai abrir como que é na prática a nossa operação de inside sales, como que a gente usa CRM, como que a gente faz para gravar as ligações, como que a gente usa os dados gerados no atendimento ao nosso favor para gerar mais vendas, como que a gente cria previsibilidade de vendas, enfim, muitas coisas legais aqui sobre inside sales. Então, nesse momento, eu queria que ficasse muito claro para vocês que o que a gente vai fazer é uma operação, vai implementar uma operação de inside sales dentro da agência de viagens de vocês, independente se você é home office e faz isso sozinho. Então, assim, quais são os principais benefícios de implementar uma operação dessa natureza? A redução do custo operacional, né? Então, se antes você tinha que manter uma loja arrumada, enfim, hoje você pode até, mas se você começar a trabalhar uma operação de inside sales e ela começa a dar certo, começa realmente a se tornar produtiva e até mais produtiva do que a presencial, com certeza você começa a migrar para esse tipo de operação. Então, naturalmente, se o custo da tua operação é menor, isso daí também reduz o custo da aquisição do teu cliente. Então, tu vai investir menos para poder ter o seu cliente. Isso daí, obviamente, aumenta a tua margem de lucro também, né? Você vai padronizar e otimizar o seu funil de vendas, né? Porque você, a partir do momento que você trabalha um processo que ele é replicável, olha, conduza dessa forma, a gente tem um funil, né, um funil padronizado, que a gente sabe que, olha, em qual estágio que essa pessoa está dentro do atendimento. E a gente vai falar isso tudo daí para vocês lá no último dia. Como é esse funil, quais são as etapas desse funil, isso daí como a gente faz lá na nossa agência, né, que é a Foco Turismo. A gente vai compartilhar, porque, assim, na verdade, eu não sou nem professor e não é meu forte ensinar isso. Eu estou tentando aqui, estou me esforçando ao máximo para poder compartilhar com você essas ideias e que vocês possam
implementar também aí na agência de vocês. E a gente vai mostrar o que a gente faz de fato, na prática. Então, a gente também, dentro do processo de Inside Sales, ele utiliza, né, um processo consultivo focado na sua persona, né, no seu potencial cliente, aquele que você realmente gostaria de atender. E um processo consultivo por quê? Porque a gente, como, né, fala, né, somos consultores de viagens, né, é uma venda consultiva, né, e é uma venda consultiva por quê? Porque nós trabalhamos focados na necessidade mais específica daquele nosso cliente. Então, o processo consultivo, ele requer, dentro do teu processo de vendas em si, né, você precisa fazer uma sondagem, você precisa entender quem é aquele cliente que você está atendendo, as necessidades mais específicas, o motivo da viagem dele, enfim, todas as informações que a gente vai compartilhar com vocês, como a gente faz também, né, que vocês precisam ter sobre um cliente que você está atendendo para que você faça um atendimento consultivo, né, e você entregue uma solução sob medida para ele. E não somente empurrar uma venda. Né? Então, você está entregando uma solução, que a consequência de entregar essa solução é justamente o fechamento da venda, porque você conseguiu atender as necessidades bem específicas dessa pessoa. O outro ponto é o aumento no número de oportunidades abordadas. Isso daí naturalmente acontece. Então, assim, lá na nossa agência, a gente até fica, assim, um pouco chateado quando entram pessoas lá na loja. Assim, a pessoa entra na loja para comprar, naquele momento a gente pausa vários atendimentos que estão acontecendo online. Então, o atendimento presencial, ele é interessante, né? A gente faz ainda até hoje, mas online a gente consegue, a gente já teve já um recorde de consultores que estava atendendo 65 pessoas ao mesmo tempo. Obviamente, ela não estava falando com 65 pessoas ao mesmo tempo, mas estava gerenciando dentro do nosso CRM 65 atendimentos. E dentro de uma agenda aí de 24 horas, ela tem diversas tarefas para entregar propostas, para poder conversar, para poder quebrar objeções, enfim. E tudo isso é metrificado. No final de um atendimento, a gente sabe exatamente por que a pessoa comprou e por que ela não comprou. Inclusive, a gente grava a ligação. Então, a ligação ela é feita pelo próprio CRM, via internet, VoIP. E a gente tem a oportunidade de, além de metrificar a quantidade de ligações, o tempo dessas ligações, a gente tem a oportunidade de ouvir, né, de entender prováveis objeções que foram apresentadas de maneira implícita e não foi percebida pelo consultor, ou algumas abordagens que fogem do padrão definido para aquele atendimento, enfim, e a gente vai corrigindo. E a gente consegue ter uma noção individual do atendimento de cada consultor e consegue criar soluções personalizadas para eles. E tem um negócio que a gente tem lá também que chama Playbook de Vendas. O Playbook de Vendas é um espaço que a gente criou onde a gente coloca todas essas soluções lá. Então, todo time de vendas, a gente não precisa ficar repetindo um monte de coisa. Então, toda vez que a gente aprende algo novo dentro da operação, a gente coloca isso no Playbook, e o Playbook ele fica disponível para toda a equipe, e todo mundo tem acesso, entra, contribui, e assim tem um acesso descentralizado de todas essas informações que estão sendo abordadas, além da gente sempre mencionar nas nossas matinais que a gente faz, enfim. Mas o Playbook de vendas é algo muito forte dentro do Inside Sales, porque a ideia é que o gerente de vendas, aquela pessoa que está na liderança da equipe, ela não precisa ficar repetindo toda hora a mesma coisa para pessoas diferentes. Então, o Playbook ele descentraliza essas informações de aprendizado que a gente tem ao longo do processo, e isso daí faz com que pessoas aprendam com o erro de outros e com o acerto de outros, sem necessariamente ela ter vivido aquilo anteriormente. Então, assim, o fato aumenta o número de oportunidades abordadas justamente porque você vai, nesse momento, conseguir atender mais pessoas online do que presencial. Você não ia conseguir atender 5 pessoas ao mesmo tempo, conversar ao mesmo tempo com 5 pessoas dentro da loja, mas você conseguiria conversar com 5 pessoas ao mesmo tempo pelo WhatsApp.
a previsibilidade de vendas, né? Então, a previsibilidade do teu funil de vendas, como eu falei. Todo esse processo daí traz para você um conhecimento muito claro sobre tudo que você está fazendo. Então, assim, se eu sei o meu ticket médio, para quem não sabe o que é ticket médio, assim, se eu fiz 10 vendas e vendi 10 mil reais no mês e fiz 10 vendas, o ticket médio foi R$ 1.000. Né? Então, para cada venda que foi feita, em média, as pessoas compram R$ 1.000 comigo. Então, isso daí é ticket médio. A taxa de conversão se eu atendi 10 pessoas e vendi para 3, então eu converto 30%. Então, vamos lá. Se eu converto 30% a um ticket médio de R$ 1.000, para eu prever as vendas é fácil, é só eu pegar e fazer as contas. Olha, eu preciso atender mais pessoas, então eu preciso gerar mais oportunidades. E aí é uma demanda do marketing, não é de vendas. Então é o marketing, a gente vai ver muito isso aqui, né, na parte de conteúdo, de inbound marketing. Então, assim, o marketing ele é sinalizado dentro dessa operação de inside sales da necessidade de gerar mais oportunidades para aquele vendedor, né, para aquele vendedor conseguir dar uma vazão maior. Então, se ele estava atendendo 10 e estava vendendo 3, agora ele vai poder atender, vamos supor, 30 pessoas e vender para 9. Né? Então, a gente consegue aí melhorar a produtividade dele e fazer uma previsão dentro do que é possível, né, com base nos dados dele. Então, a gente para de trabalhar às cegas, de fato, e começa a tomar decisão 100% baseado em fatos. Né? Então, o aumento da produtividade, né, facilidade no preenchimento dos dados, né, do CRM. Então, quando a gente trabalha tudo online, já está tudo online, é mais fácil de manter o CRM sempre atualizado. O acompanhamento das métricas da operação. Né? Então, todas as métricas que, desde assim, quantas pessoas eu comecei a atender, quantas pessoas eu finalizei dentro desse atendimento, quantas oportunidades eu gerei, quantas dessas oportunidades geradas foram convertidas em vendas, de onde que vieram essas oportunidades que foram convertidas em vendas. Então a gente começa a descobrir aí a origem dos meus melhores clientes, né? Qual foi o ticket médio deles. Então assim, você começa a dar um direcionamento para toda essa máquina. Então assim, o marketing ele vai dar uma ênfase maior no canal que gera mais oportunidades, né? E a gente para de trabalhar às cegas. Então, assim, é um conjunto de ações que a gente vai conversar muito aqui dentro, né? E que dão muita clareza dentro do nosso processo, justamente porque a gente passa a tomar decisão com base em dados. O que não é inside sales, né? Então, muitas pessoas aí confundem o inside sales com o telemarketing. Né? Então, vender pelo telefone, isso é telemarketing, não dá certo. Né? Isso daí é muito comum, essa afirmação de algumas pessoas que não entendem o conceito de inside sales. Então, inside sales não é seguir uma lista de contatos aleatória tentando vender para eles. Então, isso não é inside sales. Empurrar uma solução ou produto sem verificar a necessidade da pessoa. Então entra aquele processo da venda consultiva. Então a gente não está empurrando, né? Aquela pessoa que está ligando, aqui é da NET, você quer fazer um upgrade aqui do teu plano e tal. Não é exatamente isso. Então a gente tenta entender para entregar uma solução para essa pessoa e não empurrar uma solução ou produto sem verificar a necessidade antes. Fazer um pitch, né, que é um discurso de forma mecânica, sem atenção às necessidades, né, daquela pessoa que você está atendendo. Então, algo totalmente mecânico também não funciona. Isso daí é telemarketing, né? Aquelas pessoas que já falam, o plano tem tantos dados, né? Enfim, é diferente. E fazer tudo para vender um produto para qualquer pessoa, né? Para qualquer prospect, então qualquer potencial cliente. Então, você faz de tudo para vender para ela, onde, na verdade, no inside sales, a gente está focado muito em entregar uma solução. E a venda é consequência daquela solução que está sendo entregue. Né? O cliente entendeu que faz sentido aquela solução para ele e ela vai comprar. Então, o Inside Sales foca muito mais nisso. E interromper alguém em horários inconvenientes para forçar uma venda, que é muito comum no telemarketing. E no Inside Sales a gente costuma agendar horários com as pessoas para poder fazer essas reuniões via telefone, se for chamada pelo computador, enfim,
Mas a gente costuma agendar um horário, né, e bate um papo bem legal sobre a viagem, faz todo aquele processo de consultoria que a gente já conhece. E aí tem aqui um diferencial entre telemarketing e inside sales, né? Eu vou mandar esse slide para vocês. Então, no telemarketing é venda empurrada, no inside sales é uma venda consultiva. No telemarketing, foco no produto, no inside, foco no cliente. No teler, métricas de tempo de ligação, no inside, métricas de sucesso do cliente e vendas. Então, a gente está muito mais preocupado com a satisfação do cliente e com a taxa de conversão, ticket médio, etc. Salário e baixa comissão, muito comum nesses call centers. Né? Enquanto no consultivo são vendedores mais qualificados, então salários e comissões maiores. No telemarketing, taxa de conversão de ligação para venda baixíssima. No inside sales, alta. No tele, vendedor no papel de chato. E no inside sales, vendedor no papel de consultor, né? Uma pessoa que está ali para ajudar, para entregar uma solução. No telemarketing, o trabalho mecânico ao extremo. Né? Já no inside sales, alta produtividade. Os vendedores desmotivados e desqualificados no telemarketing, muito comum, uma rotatividade muito alta, enquanto no inside sales são vendedores motivados e aprendendo o tempo todo, que trabalham com base em uma estratégia, em seguir métodos e entender que eles podem melhorar esse método em conjunto com toda a equipe da empresa e ganhar pontos com isso e crescer dentro da empresa, né? Entender que é um processo bem definido que escala o crescimento da empresa. E não um bom vendedor. Um bom vendedor sozinho não consegue muita coisa, ele só consegue vender bem. Mas para a empresa crescer como um conjunto estratégico, é importantíssimo, né, que esse vendedor possa, dentro de um conjunto, de uma equipe, contribuir com esse crescimento, né, e contribuir com um processo, que esse processo daí ele possa ser replicado com novos consultores, né, que vão entrar, vão ter sucesso de vendas e consequentemente você começa a escalar o crescimento da tua agência, né, através de um processo bem definido. Então, a operação de inside sales é o diferencial que eu diria hoje, principalmente na situação que a gente vive, para você colocar dentro da sua agência e realmente fazer com que isso seja um grande diferencial para você. O que é uma operação de inside sales na prática? Então, assim, dessas grandes empresas, né, tem o CEO, que é o presidente, né, tem um termo muito comum, que é o VP de vendas, né, que é o vice-presidente de vendas, ele é o líder, né, assim, é o head daquela situação, é a pessoa que está à frente, e ele está gerenciando tanto o pessoal de pré-vendas como o pessoal de vendas. E a gente vai falar muito isso daqui também na maratona, né? É muito forte, inclusive foi apontado em pesquisas de inside sales para 2020 o crescimento dessa função que chama SDR, que é o pré-vendedor, vem de Sales Development Representative. Então, esse profissional, o SDR, é o pré-vendas. É a pessoa, é o pré-vendas, o pré-vendedor é o responsável por abordar leads, encontrar as melhores oportunidades e encaminhar os vendedores para diagnóstico, demonstração e apresentação da proposta e fechamento. Então, assim, a gente vai falar sobre uma estratégia de marketing de conteúdo aliado a uma estratégia de inbound marketing, aliado a uma estratégia de inbound marketing, onde a gente vai converter pessoas, a gente vai atrair através do conteúdo, a gente vai converter pessoas, né? A gente vai converter pessoas que são visitantes do teu site em lead e a partir desse momento entra num processo de qualificação, que a gente vai falar sobre isso daí. Inclusive, eu estou trazendo a minha primeira mentora, que é a Janine. A Janine, ela é uma pessoa assim, sabe muito de marketing digital, ela faz mestrado em Web Analytics, ela entende muito de números, de inteligência de negócio, ela vai dar uma mega aula para a gente no quarto dia, sexta-feira, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Mas a pré-venda é essa pessoa que trabalha mais no lado do marketing para poder pegar esses leads e identificar quem está pronto para ir para as vendas, né? E levar para as vendas essas oportunidades. Então, quando você monta um projeto de marketing de conteúdo em inbound marketing, que está conectado diretamente com essa operação de inside sales, né? Porque você atrai pessoas de grande potencial no marketing de conteúdo e você converte através do inbound marketing
né, e depois você leva para um atendimento padronizado para poder fechar, né, depois que passa por esse pré-vendas. Né, e o consultor é propriamente aquele que vai entrar lá no momento da venda, né? Assim, pronto, esse lead daqui ele já está qualificado, ele já entendeu que nós somos especialistas em algo, né? Que, enfim, que a nossa solução atende à necessidade dele. Então, isso daqui seria uma operação de inside sales nessas grandes empresas aí que a gente vê, como a Resultados Digitais, várias empresas tecnológicas que vendem hoje 100% online aí por telefone e tal. E eu até recomendo que vocês testem aí quando vocês forem tentar comprar um sistema, né? Enfim, percebam que aquela pessoa vai entrar em contato com vocês depois que vocês preencherem uma ficha para alguma coisa, né? Como que elas vão se comportar. Isso daí é inside sales, né? Então é o processo de venda deles, eles não vão bater na sua porta, né? E qual é a outra vantagem disso tudo? É que a gente finaliza, assim, quebra barreiras estaduais. Então a gente hoje aqui em Natal tem como nosso melhor mercado o Rio de Janeiro e São Paulo, e Brasília, por exemplo. Né? Então, a gente vende 100% online para essas pessoas, nem querendo a gente conseguiria fazer isso de forma presencial. Né? Então, a estratégia é muito necessária no processo de agenciamento de viagens online, porque quando você estruturar esse projeto daqui do ponto de vista de marketing de vendas, você vai estar pronto para atender o Brasil inteiro. Né? E nesse momento, você não vai conseguir atender presencial nem querendo. Essas pessoas, quando elas entram em contato com a gente, elas falam comigo. Eu sou o primeiro contato da empresa. Né? E ninguém sabe que sou eu, que é o dono da empresa que está ali falando. Só que ali eu converso com muitas pessoas, né? Eu consigo ter muitos insights sobre esses atendimentos. Né? E o pessoal lá da equipe até sabe, assim, quando eu falo, ó, esse daqui está quente pegando fogo. É uma venda quase certa. E realmente é só seguir o que tem que ser feito, né? Todo o passo a passo do processo que a gente consegue, assim, realmente converter. Então a gente tem pessoas lá, inclusive que está aqui, né? Tem a Fiamma, não sei se ela está aqui a Fiamma. A Fiamma é uma vendedora da gente, né? Uma consultora top vendas, assim, ela quase sempre está na primeira posição. Né? E a Fiamma já chegou a bater 67% de taxa de conversão em um mês. Né? Então, fala você converter 67% dos seus atendimentos. A gente tem uma taxa de conversão média de 43%, né? Mas ela já bateu já algumas vezes isso. Né? E é um processo, assim, ela é uma pessoa que está há alguns anos já trabalhando com a gente, então ela tem muitos clientes antigos. Né? E é um conceito que a gente trabalha também, que eu vou passar para vocês, mas assim, ela segue um processo, ela é muito disciplinada, ela agrega muito, e muito do processo que a gente tem é fruto da equipe que a gente tem também, né? E ela exerce uma liderança natural ali dentro da equipe, né? E que inspira todo mundo, né? E que, enfim, assim, serve de exemplo, de fato, né? Pegar assim, nossa, cara, se ela consegue uma taxa de 67%, é um negócio muito animal, então eu também consigo. Né? Então, é assim, um comparativo positivo que a gente tem dentro da equipe, né? E que todo mundo se inspira nisso, né? E acredita que é possível quando vê isso. Então, só para finalizar essa introdução, né, que eu queria deixar muito forte para vocês essa questão do inside sales. Introduzir isso para vocês, que vai ser algo muito forte nas nossas conversas aqui. Então, o processo, né, essa operação de inside sales se resume em decisões assertivas e baseadas em dados. Nada de achismo, um processo claro e bem definido que possa ser replicado com várias pessoas para poder você crescer o seu negócio de maneira estratégica, sabendo o que você está fazendo, sabendo onde que você acertou e onde que você errou. Porque dessa forma você vai corrigir o que você errou, e quando você faz algo ciente, né, do que você está fazendo, seguindo um processo, e você metrifica todas as etapas desse processo, você sabe exatamente o que é o teu ponto forte para poder você potencializar aquilo e multiplicar os seus resultados. Né? Então, graças a pessoas como a toda a equipe que a gente tem, né, e que hoje a Fiamma está aqui prestigiando, né, eu faço referência a ela em nome de toda a equipe, né, que implementam essas loucuras que a gente vem trazendo aí, né? Então, junto com a Vivi, que já foi uma consultora também, que se destacou e foi promovida,
né? Mas que assim, eu trouxe essas loucuras daqui, são de alguns anos que a gente vem falando lá, a gente começou anotando, metrificando tudo em papel, em planilha, começou a ficar doido, até que a gente conheceu o RD Station, né? E contratou, isso daí já tá indo já para quase 4 anos de RD Station. E a gente foi agraciado recentemente com o case de sucesso deles. Então, assim, são milhares de clientes que eles têm, né? E eles escolheram justo a Foco Turismo aqui no Nordeste, né, para poder representar um case de sucesso do uso do sistema deles, que é uma implementação de uma operação de inside sales desde do marketing de conteúdo, né, que está aqui embaixo, as estratégias de marketing de conteúdo, junto com as estratégias de inbound marketing, junto com um processo de vendas bem definido e junto com uma inteligência de negócios, que é o chamado de BI, né, o Business Intelligence, que é justamente a tomada de decisão com base em dados. Então, isso daqui é extremamente forte e está assim, enraizado na cultura da nossa equipe. Todo mundo que entra, né, já entra já no ritmo desse processo. A gente, né, gosta muito de contratar pessoas que não tiveram uma experiência muito longa com agenciamento de viagem, justamente porque é um processo totalmente diferente do tradicional que a gente vê nas agências, né? E a gente sabe das dificuldades de vendedores muito bons e que sabem vender por conta própria, né? E a gente também sabe que o que a gente está fazendo não é venda presencial, é agenciamento de viagens online, é uma venda consultiva, é inside sales, né? Então é complexo. Então a gente precisa ter um processo totalmente metrificado para a gente identificar o que está dando certo e o que está dando errado. Então depois, aí, quem não conhece resultados digitais, talvez nunca pesquisou sobre marketing digital na internet, porque se pesquisasse, né, já teria descoberto resultados digitais. E a gente vai falar aqui, ao longo do desafio, como que a gente usa as ferramentas da Resultados Digitais, que é referência no Brasil. Só para vocês terem ideia, no final do ano passado, eles receberam um investimento de 200 milhões de reais, 200 milhões de graça, receberam para poder crescer a empresa. O investidor veio e falou assim, toma aqui 200 milhões e vamos crescer esse negócio. Então, assim, é uma startup brilhante que o Brasil tem, que hoje está presente aí em mais de 20 países, né, com operação de marketing digital e processos de vendas através de CRM. Então, isso daqui é o processo de que a gente vai conversar aqui na maratona, né? Até agora foi só a introdução, né? E a gente vai conectar esses temas, marketing de conteúdo, inbound marketing, processo de vendas, inteligência de negócios. Isso é o que eu faço, né? E assim, dentro de muita coisa, de muitas informações que tem aí no universo, né? Eu falaria para vocês, vamos focar nisso, nesse processo de quarentena, para reformular o projeto da nossa agência, montar uma operação de inside sales, montar uma prospecção de clientes qualificados através de conteúdo, convertê-los através do inbound e vender muito com processos de vendas bem estruturados e só tomar decisão com base em números. É só isso que eu quero ensinar para vocês, né? E que eu assim gostaria que vocês entendessem que e será o diferencial para vocês nesse processo de transformação da agência de vocês. E nesse momento aí, para a gente entrar no tema de hoje, eu gostaria de convidar o Niepson, né, que é assim, a pessoa que a gente, né, convidou aqui como referência, né, porque a gente vai conversar hoje sobre a criação de uma persona e da definição de um subnicho, né? E o Niepson aí, ele foi aluno da turma do desafio e chamou muito a minha atenção a forma como ele faz o trabalho, né? O sucesso que ele já conseguiu aí através dessa diferenciação que ele aplicou, né? E eu convidei, ele gentilmente aceitou, com toda a humildade que ele tem, compartilhar o conhecimento dele para toda a nossa comunidade do Papo de Agente. Então, Niepson, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Então, conta aí para a gente sobre o projeto da sua agência, como que você interage com esse público solteiro e por que você é a única agência do Brasil que faz isso. Boa noite, pessoal. É o seguinte, eu tenho uma agência já há algum tempo, né? Já há uns 4 anos, uma agência de viagens, e como todas as agências, né, a gente
atira para o que aparecer, né? Apareceu um cliente de cruzeiro, vamos lá. Apareceu um cliente de aquilo, vamos fazer, né? Porque o lucro vem através dos clientes, né? Mas há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu entrei no teatro e no teatro, né? Na faculdade de teatro e comecei a fazer teatro, né? E com isso apareceram outros insights, né? Então, com essas vivências, eu criei um curso que era, eu dou em salas de aulas, dou para empresários, dou para grupos de professores, enfim, vários grupos, né? Que é sobre timidez, né? E eu percebi que muita gente procura, muita gente tem essa dificuldade de se relacionar, de conversar com as pessoas, ainda mais com essa hoje nossa tecnologia avançada, meio que ao invés de aproximar, distanciou um pouco, distanciou mais esse contato mais humano. Então, eu desenvolvi um curso, né? Mas até um ano eu dava esse curso somente para grupos específicos e resolvi unir com a agência de viagem na qual eu já tinha. Então, eu fiz um pocket curso de desenvolvimento pessoal e de timidez apenas para solteiros. Porque eu já vi algumas agências que trabalham com esse público, né, solteiros, mas eu percebi que não há uma interação mais profunda. Há uma interação que dá para o terceiro dia que as pessoas vão começar a se conhecer, ou o segundo dia, né? Então, o meu curso, em 30 minutos, você já consegue ter uma aproximação de pessoas que você nunca viu na vida. Então, eu vou fazer isso agora, né? Vou colocar viagens, solteiros. Vou introduzir esse curso que ele foi criado por mim, né? Pelas vivências que eu tive no teatro, né? Várias vivências, para focar nesse público, solteiros que queiram conhecer pessoas. Não somente solteiros para viajar e conhecer o local. O local é o importante, mas a cereja é a interação com as pessoas. Então, eu conheci o Bruno, né? O Bruno, fiz o curso com o Bruno, né, foram 10 dias, um pouco antes do carnaval. E meio que encaixou com o que eu já estava pensando, né? Sobre persona, porque a persona você tem que sentir o cheiro dela, né? Você tem que saber o que ela come, para onde ela vai, qual o valor que ela gasta diariamente, saber onde é que ela mora, em que bairro ela costuma passar. Essa é a persona, né? Você focar, direcionar, porque quando você pensa que não existe um nicho, né, de mercado, existe ainda o subnicho de mercado. Quanto mais subnichado você conseguir direcionar esse mercado, mais clientes vocês vão conseguir ter. Parece que não, mas sim, quanto mais restrito, mais direcionado, tipo, a Focoturismo trabalha com o Nordeste, é bem nichado, é um mercado muito nichado. E é uma agência que teve essa amplitude, né? Então, vocês encontrarem a persona de vocês, esse cliente, os outros eles vão vir como é que chama? Vão vir agregados de forma meio que orgânica, sem precisar ter muito esforço. Quando você esforça por um lado, outros clientes vão aparecendo, né? E é isso. A agência, eu já tinha já umas 2 viagens já programadas com esse projeto, né? Que é o curso com a viagem, mas devido ao coronavírus, né, teve que ser cancelada. Cancelada não, todos já pagaram, né? Ela deu só uma pausa, né? Assim que passar isso, a viagem vai acontecer. E a ideia é que ampliar isso, não somente para o Nordeste, mas Nordeste, Sudeste, viagens internacionais e assim por diante. Crescer mais ainda, né? E durante esse período meio que em pausa, investindo bastante no conhecimento em marketing digital, né? Porque mesmo com o mercado em tese parado, nós agentes de viagens que fomos o mercado mais afetado, né? Praticamente os mais afetados, não pode parar, né?
Porque eu vejo muitas agências, pelo menos no Ceará, que eu sigo muitas agências, né, para analisar o meu concorrente, como é que ele age, tem que pensar nisso também, que muitas agências pararam meio que 100% de postagens, de falar sobre, pararam por completo, algumas, né, não todas. Tem uma frase muito comum e ela é muito presente agora, que não é visto, não é lembrado. Então, um dos momentos mais cruciais, por conta dos cancelamentos, das chateações, das dívidas que vão chegando, mas é um momento de não ficar sumido nas redes sociais, né? Não desaparecer. E usar esse momento para criar. E o Bruno aí estava dando uma oportunidade para vocês direcionarem mais ainda o mercado de vocês, né? E criar mais ainda. E é isso, acho que se tiverem perguntas, alguma coisa, eu posso chegar a responder para vocês. Legal. E o Niepson, ele tá lá no grupo também, né? Uma pessoa super acessível, todo mundo pode bater um papo de agente, né? E, na verdade, essa que é a ideia, né? Que a gente possa compartilhar os conhecimentos, né? De práticas que dão certo e que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa categoria. E esse é o projeto Papo de Agente, fazer com que a gente possa se conectar cada vez mais e crescer cada vez mais. E por acaso, né, aconteceu essa questão aí da pandemia que tem um potencial aí para poder fortalecer ainda mais a ligação da nossa categoria e a valorização do agente de viagem de maneira geral. Então, Niepson, muito obrigado pelo esclarecimento aí do seu trabalho, né? Parabéns aí pelo que você faz, é realmente um grande diferencial. Quando eu digo assim que o Niepson ele faz um produto único, né, porque assim ele faz viagem só para solteiros, né, então a gente vai falar muito sobre isso, como ele comentou. Olha, esse subnicho dele é o seguinte: um conteúdo dele jamais vai interessar um casal que está viajando em lua de mel ou um casal que vai, só vai interessar quem é solteiro, né, quem sente as dores que ele projetou. Né? Então, o ambiente de conteúdo dele, um Instagram, um blog, um site, quando essa pessoa entrar nesse ambiente, ela vai falar assim, nossa, parece que isso foi feito para mim. Né? E pronto, sucesso para o teu projeto. Isso é presença, ela vai enxergar o valor do seu trabalho. Não adianta você tentar agradar todos, né, só porque você pode vender de tudo. Né? Se você quer se posicionar na internet e realmente se posicionar como algo relevante, né, uma agência relevante para o teu potencial cliente, é muito importante você trabalhar dentro de um subnicho. Né? E é como o Niepson falou, quanto mais nichado você estiver, né, dentro de um subnicho, menor vai ser a quantidade de pessoas que você vai ter para vender. Porém, mais você vai vender. A sua taxa de conversão ela vai ser maior, justamente porque essas pessoas elas vão enxergar o valor do seu trabalho. Eu vou contar aqui só uma historinha, só para poder ilustrar isso, Niepson. Eu contei essa história no desafio, é uma história real que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha vai fazer 4 anos agora, né? Tá com 3 anos e meio, né? E minha esposa ela tem um cabelo bem cacheado e minha filha naturalmente tem um cabelo bem cacheadinho também. Né? E recentemente ela foi cortar o cabelo, né? E minha esposa, assim, muito preocupada com os cachos dela, foi pesquisar um local adequado para ela cortar o cabelo. Né? Até porque, assim, das mulheres que estão aí, se alguém tem cacho, né? O cuidado com o cacho, a forma de cortar, enfim, é tudo diferente de um cabelo liso. Né? Então, assim, requer uma atenção diferente. O fato é que ela sentou para conversar comigo, né? Porque ela queria me vender uma ideia. Né? Ela encontrou na internet um salão especialista em cachos. Né? O Instagram desse salão era fantástico, assim, o trabalho que eles mostravam com os cabelos cacheados. Não tinha nada que não fosse cacheado lá. Tudo era cacheado, tudo que eles fizeram com o cabelo cacheado. Custava R$ 150 para cortar o cabelo dela lá nesse salão. Né? E ela também pegou um outro salão, que é até aqui perto de casa, um salão bem organizado, bem bonito, né? Tinha um escorrega lá para criança, a cadeira era um carrinho e tal, era bem legal. Só que eles não eram especialistas em cacho, ou pelo menos eles não diziam que eram especialistas em cacho. O valor do corte, R$ 30. Né? Aí eu pergunto para vocês, onde que ela quis comprar? Foi no especialista. Por quê? Porque é lá que, cara, ela ia ter a certeza absoluta que o corte ia ficar bom. Né? Por quê? Porque eles são especialistas.
né? Então, assim, o valor percebido quando aquele teu potencial cliente entende que você é especialista, cara, não tem preço. E o conteúdo tem um poder gigante de transformar isso. Então, por exemplo, se vocês pegarem, não sei se está chiando aí para vocês, passou aqui. Se vocês pegarem o projeto Papo Bruno, né, você olhar para o conteúdo que eu promovi até aqui, você vai ter ideia de quem é o Bruno. Né? Então, o conteúdo fala por mim. Né? Então, se eu falo muitas coisas que fazem sentido, né, eu não preciso fazer mais nada. Naturalmente, as pessoas tendem a entender, né, que perceber o valor do conteúdo e enxergar como uma referência, como uma autoridade, né, e é justamente isso que a gente propõe, né, que vocês façam. Então, o Niepson ele vem se posicionando dessa forma e o produto dele é único porque, além de ser viagens para solteiros, ele faz dinâmicas que usam todo o conhecimento dele, né, de anos de vivência no teatro, para poder fazer essas pessoas interagirem e viverem experiências, né? E não é isso que a gente vende, né? Experiência. Então, por isso que eu queria trazer o Niepson para cá, para vocês conhecerem como foi fantástico, né? Ele ter escolhido um público super específico para trabalhar, né? E por que que esse público enxerga um valor muito grande no trabalho dele. Aí vocês me perguntam assim, mas Bruno, eu preciso trabalhar somente com esse público? Não, tu pode vender o que você quiser para quem quiser comprar de você. Agora, se você quiser ser alguém na internet, ser enxergado de fato, ter o valor percebido do teu trabalho, você precisa atuar em um subnicho. Eu recomendo muito que seja, que atue em um subnicho. Né? Estão perguntando aí sobre as perguntas, né? Eu abro no final aí para as perguntas, para poder a gente não esticar. Mas Bruno, pode eu vou falar. dar só um exemplo aqui, que eu montei um roteiro, né? Aqui Uhum. pelo Ceará mesmo. E direcionei a postagem, né, no gerenciador somente para mulheres, somente para pessoas que procuram o desenvolvimento pessoal, somente nesse específico só me foi só mulheres, mulheres solteiras ou divorciadas, procuram desenvolvimento pessoal, gostam de natureza. Eu acho que eu acho que eu investi nem R$ 50, não foi nem isso, não foi nem isso tudo não. Eu estou exagerando até. Uhum. Eu tive de contatos, foram 82 contatos. Né? Desses 82 contatos, porque foi mesmo na semana que explodiu o coronavírus, né? Então, desses 82 contatos, 35 queriam fazer. Duas pessoas pagaram no mesmo dia. Então, esse quase 50% em uma postagem que nós agentes fazemos, né? Não tem essa esse grande interesse de imediato, né? Isso no mesmo dia, né? Sim, sim, sim. Porque eu fiz em menos de 4 dias só para ficar, né? Girando a proposta. Em 4 dias eu tive 35 mais ou menos pessoas interessadas, duas pagaram por uma experiência. Não foi a viagem em si. A experiência ela veio primeiro, a viagem ela veio depois. Pois é. E a gente vive justamente um momento onde a experiência ela ganha um papel muito diferente. Assim, ela Sim, sempre foi muito relevante, a gente sempre fala sobre todos os especialistas, a gente tem que vender a experiência, né? Enfim. Mas agora, mais do que nunca, o que acontece? A gente percebeu aí com a pandemia que coisas não têm tanto valor. Né? Então, aquele carro importado que é caro está na garagem parado, a gente não pode sair. Né? Mas o que a gente viveu está guardado ainda. Né? Enfim, valeu a pena, aquilo não se perdeu. Enfim, nem você ter um plano de saúde do mais caro hoje te garante um atendimento prioritário dentro de uma situação como que a gente vive sim, hoje. Então, verdade. muitas coisas tendem a evoluir nesse sentido, inclusive várias pesquisas, eu vi no site do Panrotas e tudo, indicam que as pessoas vão valorizar muito mais o ser do que o ter. Né? Então, é o viver a experiência do que ter coisas. Então, ao invés de comprar um iPhone de 11 mil reais, eu prefiro comprar uma viagem e continuar com o meu iPhone que está aqui e que ainda funciona perfeitamente. Eu acesso tudo, não mudou nada. Simplesmente porque vai tirar uma foto um pouquinho melhor, eu vou pagar 11 mil reais naquilo,
para ter um iPhone da última geração, não, talvez vale mais a pena eu fazer uma viagem, porque não adianta nada eu ter esse iPhone aqui e não ter um lugar bonito para tirar a foto. Então, isso daí vai vir muito forte nesse momento. Pelo Sim, menos sim. pesquisas indicam isso daí fortemente. E aí vamos entrar aqui no contexto. Eu queria trazer assim, o Uniepson, porque é muito comum, dentro de todo esse processo que eu já venho fazendo, aqui, eu ativamente aqui no Papo de Agente, eu comecei o Instagram em janeiro. Foi dia 14 de janeiro, eu fiz a primeira postagem. A partir daí eu comecei a me relacionar com muitas pessoas. E o que eu mais percebi é que ninguém acredita que tem que focar numa persona, que tem que trabalhar só com um subnicho, tem que dar ênfase a um subnicho. E o que eu mais tento colocar, assim, reforçar, é que se a gente se posicionar como uma agência genérica, a gente não vai ser ninguém na internet. Não adianta, você não vai competir com a CVC, tu não vai competir com a Decolar, enfim, não adianta. Você tem que ser diferente deles e melhor. Só que tu não vai conseguir ser melhor para todo mundo. Você vai ser melhor para um grupo de pessoas específico. Então, a gente vai falar sobre isso agora. A persona. Então, assim, eu estou criando aqui, eu coloquei aqui um exemplo didático para a gente estudar e a gente vai tomar como referência isso. Até na aula de amanhã, por exemplo, a gente vai falar sobre criação de conteúdo, jornada de compras, e a gente vai tomar como referência a aula de hoje. Então, provavelmente, algumas perguntas vão ficar na cabeça de vocês hoje, mas ao longo da maratona as coisas vão ficando cada vez mais claras. E eu peço que vocês façam os exercícios que estão aqui nessa planilha, que vocês vão entender o porquê. Então, assim, a diferença entre público-alvo e persona. A persona ela é bem mais específica. Então, o exemplo aqui, público-alvo, homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda média mensal de R$ 3.500. Pretendem aumentar sua capacitação profissional e gostam de viagens. Então, isso daí é o público-alvo, geralmente é assim que as empresas criam, mas a persona ela é mais profunda. Você tende a conseguir tocar no coração dela de diversas formas, porque você conhece ela de forma mais profunda. Então, a persona para esse público-alvo seria, já cria um personagem. A persona é um personagem semi-fictício que a gente cria. Ele não é real, porém ele não é fictício 100%. Então, ele representa o nosso cliente ideal. E quem é o cliente ideal? É aquele que chega até a gente, enxerga o valor do nosso trabalho e compra o que a gente quer vender. Então, a gente precisa projetar um personagem semi-fictício, dar um nome, dar uma idade, dar assim, um contexto para ele, para que a gente possa basear toda a nossa estratégia nessa pessoa, para que a gente possa criar um ambiente e quando ele encontra esse ambiente, ele fala, nossa, isso daqui foi feito para mim, um conteúdo, um Instagram, enfim. Então, como seria a persona? Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto recém-formado e autônomo. Pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, pois adora viajar. É solteiro e sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Então, a gente já enxerga isso daqui de uma maneira bem mais profunda, quem é essa persona. Aí aqui entram algumas perguntas, eu vou mandar para vocês essas perguntas, eu coloco lá na comunidade do Telegram, esse material. E essas perguntas daqui, elas vão vão te ajudar a entender de forma mais profunda a tua persona, e o que acontece. Daqui a gente vai tirar as ideias de conteúdo amanhã. Então, por isso que é importante que vocês respondam aí as perguntas para vocês, com base no... E eu vou falar depois ainda sobre subnicho, mas é importante vocês preencherem isso sobre persona. Então, vocês vão fazer os dados demográficos e de perfil, então, os dados demográficos e de perfil são aqueles dados que, tradicionalmente, a gente pega para um público-alvo. Idade, de repente, o local que mora, o que faz, profissão, onde trabalha, renda, enfim, essas informações que são dados, e que elas são base para você criar um público-alvo. E aqui, nessas perguntas, a gente investiga um pouco mais a fundo para entender a sua persona. Então, o que acontece aqui? Vamos lá nas perguntas. Quais são as principais fontes de dor da sua persona? O que incomoda ela, de fato? Então, para essa persona, que é o Pedro Paulo, lá
formado em arquitetura, que está buscando uma universidade na Europa para fazer lá um mestrado, né? Então, o que é dor para ele? Dificuldade de encontrar universidades na Europa que aceitem brasileiros. Também é saber quanto precisa investir, o tempo, a moradia, o trabalho e etc. Então, para ele, isso tudo é dor. Então, ele não sabe, ele não tem clareza sobre essas informações, mas ele quer fazer esse mestrado. Para ele é muito importante, para a carreira dele isso é muito importante. Então, o que tira o sono da sua persona? Então, o medo de ficar sem assistência durante a viagem, caso algo não saísse como esperado, a dificuldade com o idioma. Então, isso daí tira o sono dele. Então, assim, ele tem que ter clareza. Então, a gente está falando aqui de provavelmente uma agência que trabalha com venda de intercâmbio. Então, assim, ela tem que passar as informações que dê clareza, para essa persona que tem medo de dificuldade de idioma, que ela vai conseguir, ou que ela não vai, ou o que ela precisa para poder conseguir. E quebrar esse medo dela. É a questão da assistência durante a viagem, para ele entender como ele vai ser assistido nesse processo. E uma vez que isso vai ficando claro, isso daí vai ficando cada vez mais fácil dele entender o porquê que ele pode comprar. Assim, um exemplo também real e bem ilustrativo, eu estava conversando com o Luan, psicólogo, que fez uma live também na maratona com a gente. Eu comentei com ele assim, eu falei, Luan, eu gerei uma reflexão. Eu falei, Luan, eu não preciso de psicólogo, sabe por quê? Porque eu não sei como o psicólogo pode me ajudar. Eu estava tentando gerar uma reflexão nele da importância de criar conteúdos específicos sobre como que ele pode ajudar as pessoas. Então aqui, olha, como que essas dores, quais são os remédios para essas dores? Como que resolve esse problema que tira um sono da tua persona? O que dá medo na sua persona? Então, a solidão durante o tempo do curso, a dificuldade com o idioma, a adaptação cultural. Então, assim, se você traz informações que acabam com esse medo dele, ele se sente mais seguro. Então, por isso que o processo ele tem que ser planejado para essa persona. Qual é o principal perigo que ele ainda não enxerga? Problemas relacionados a doenças, vacinas, alimentação restrita, custos adicionais de um intercâmbio. Então, você pode trazer clareza para ele e, nesse momento, de repente, assim, aquela pessoa está empolgada e fala assim, nossa, eu vou fazer aqui esse intercâmbio e tá tudo certo, vai dar tudo certo e tal. De repente, ele, nossa, calma aí, pode ser que eu tenha alguns problemas aqui, esses custos adicionais aqui que não estavam previstos e tal, ou preciso da ajuda de um especialista. A gente vai ver isso na jornada de compras amanhã, e como que a gente entrega uma informação assim, ó, faça isso, Eu tenho muitos conteúdos na Foco Turismo que dizem assim, ó, aprenda como fazer por conta própria esse roteiro. Mas nada, lá na frente ele vai entender que ele precisa da gente. É tudo planejado, existe uma jornada de compras. Ele vai entender que ele não consegue fazer aquilo sozinho. E por outro lado, ele tem certeza que ele precisa fazer aquele roteiro da gente. Quem não conhece a Foco Turismo, a gente trabalha com roteiros conjugando destinos no Nordeste. Então, por exemplo, a gente está até com uma live quinta-feira com uma cliente nossa fazendo o TBT do viajante. Ela fez o roteiro Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, Maragogi, Fortaleza e Jericoacoara. E ela vai contar como foi a experiência dela nessa live. Pô, uma ideia de conteúdo legal para vocês compartilharem também na rede de vocês. E vai inspirar muitas outras pessoas, e principalmente os amigos dela que estão lá no Instagram dela e vão ver, nossa, você fez essa experiência que eu também quero e vou comprar com essa agência. Então a gente já tem uma expectativa de gerar alguma venda também nessa ação. Fica aí a ideia para vocês. E aí, assim, essas lives, esse tipo de conteúdo é interessante você fazer sabendo quais são, as dores que eles têm, quais são as dificuldades como que você pode ajudar essas pessoas. Então, vamos lá. Quais são as maiores oportunidades que a sua persona tem pela frente? Então, finalizar o mestrado em uma universidade da Europa e trazer todo o conhecimento como diferencial competitivo no Brasil. Então, o nosso trabalho com o nosso conteúdo é encorajá-lo a acabar com os medos e com as desconfianças dele, com todos os problemas que hoje impedem ele de fazer esse mestrado, e mostrar para ele o que existe do outro lado, lá na linha de chegada, quando ele finaliza essa maratona que ele está fazendo, o eu novo que ele vai encontrar no final da linha de chegada.
Existem oportunidades que ele ainda não enxerga? Sim. Conhecer pessoas e lugares. Aproveitar a melhor parte de estar na Europa. Com planejamento, esse intercâmbio pode ser muito melhor. Então, a gente mostra para ele todos os benefícios, como que é a experiência de pessoas que se conectaram com outras pessoas e que ampliaram seu networking, que fez com que a carreira dele se internacionalizasse, enfim. Coisas que vão fazer, nossa, ele vai ter cada vez mais certeza que ele tem que fazer esse intercâmbio de todo jeito. E se é você que está educando ele com esse conteúdo, ele não vai pensar em outra empresa, com certeza. Quais são os sonhos da sua persona? Fazer mestrado de arquitetura em uma universidade da Europa. O que mais ele poderia comprar de você além do que você oferece? Viagens adicionais dentro da Europa para ele conseguir melhorar a experiência durante a viagem. Um intercâmbio de doutorado em alguma universidade referência da Europa. Então, assim, ele ainda não sabe, mas você pode oferecer para ele no futuro, como ele já está na Europa, cara, por que tu não faz aqui uma Eurotrip? Você é de arquitetura, vamos fazer um estudo profundo da arquitetura do velho continente através desse roteiro. Cara, é uma carta na tua manga para você fazer uma venda, que isso daí chama de cross-selling, são vendas dentro das vendas que você já fez, para poder aquela pessoa ela usufruir desse novo produto. E também aí no final de tudo, fala assim, cara, já que tu fez o mestrado, poxa, essa outra universidade aqui oferece esse doutorado aqui, nossa, isso daqui vai ser... Enfim, é um produto que você pode vender após esse intercâmbio dele. Então, são oportunidades de venda que ele ainda não enxerga e que você pode oferecer mais na frente. E é importante você mapear isso, saber isso desde o início. E você estrutura todo o seu conteúdo e através da automação de marketing que a gente vai aprender na aula de inbound, isso daqui se torna tudo automático, é um piloto automático, as coisas acontecem sozinhas. Eu estou falando aqui um monte de coisa que acontece automaticamente, a gente vai ver isso. O que ele acha que é uma solução para seus problemas? É encontrar a melhor universidade diante das suas limitações e ter um planejamento real sobre o investimento previsto. Então, é ter muita clareza sobre esse conteúdo que ele está realmente trazendo, sobre o que vai acontecer durante essa viagem, um planejamento certo, de falar assim, nossa, eu não vou extrapolar esse orçamento, eu não vou ter problema com o idioma, enfim, minimizar todos os medos dele. Então, eu vou passar para vocês aqui esse slide, eu peço que vocês respondam esse questionário, e que vocês tentem, com base nesse exemplo daqui, criar um texto que represente a persona de vocês, incluindo aí os dados demográficos, de profissão, enfim, conforme está aqui, aproveitando esses dados de faixa etária, você não precisa ficar preso a uma idade, pode ser uma faixa etária, mas que a gente crie isso aqui para poder ter isso em mãos amanhã. A gente pode bater um papo lá no privado também, vocês podem me chamar no Telegram, dentro do possível eu respondo. E nem todas essas perguntas aqui são obrigatoriamente necessário responder. Então, o que você conseguir responder, melhor. Eu estou dando aqui um exemplo real dentro do nosso mercado de viagens para servir como base para vocês. Bom, então, voltando aqui no ponto do subnicho, a importância da gente trabalhar um subnicho, até para vocês entenderem o que é um subnicho, de acordo aí com o conceito que eu venho trabalhando. Então, só para vocês assim, de forma ilustrada, se uma pizza seria esse mercado, o nicho seria uma fatia dessa pizza, e o subnicho, que é muito mais específico, seria, sei lá, a rodela do tomate que está lá, uma azeitona, algo bem menor, algo muito mais específico. E justamente por essa especificidade, a gente faz algumas afirmações. O mercado só está saturado para quem não conhece o poder do subnicho. Isso daí é fato. Então, falar assim, olha, eu conheço muitas agências, não são poucas não, que batem cabeça, disputando cliente, brigando por clientes presenciais, assim, dentro da cidade, enfim, até às vezes criando conflitos, enfim.
Mas o fato é que essas agências elas não conhecem o poder do subnicho, né? E o poder do subnicho é justamente você ser altamente relevante para pouquíssimas pessoas, né? Que independente de onde elas estejam, elas vão enxergar o seu valor, né? Vão achar realmente assim maravilhoso, que parece que aquela empresa foi criada para ela. Isso daí é posicionamento, como eu falei, é um posicionamento que a gente constrói na internet para ser reconhecido como um diferencial, né? E não obrigatoriamente, hoje você já faz um trabalho aí no presencial, dentro da sua agência, com certeza você gera vendas aí dentro da sua agência, já, você não precisa ignorar isso que você faz, né? O fato é que se você quer criar um posicionamento online e quer ser visto como uma agência referência em algo, você precisa atuar em um subnicho. Esse é o caminho, o melhor caminho, e não sou eu que estou dizendo isso, eu não estou inventando a roda, reinventando a roda. Isso daí vem, vocês podem pesquisar, isso daí vem das gigantes aí do mercado, né, de tecnologia, de vendas online, de inside sales. Então a percepção de valor é muito maior quando você está dentro de um subnicho. Então, o segundo ponto, o que você faz é exatamente o que eles precisam. Por isso, a percepção de valor aumenta, né? E quando a percepção de valor aumenta, o que acontece? Eles pagam mais caro, né? Eles não vão chorar por preço, por exemplo. Por quê? Porque a percepção de valor é diferente. Nossa, poxa, eu não estou falando, pegando aqui o gancho com o Uniepson, né? Então, assim, eu não estou falando de uma viagem para um apartamento single, que seria também um outro subnicho legal para trabalhar. Ninguém trabalha, assim, a grande maioria das agências não trabalham focados num público que viaja sozinho, o viajante solo. Pouquíssimos fazem isso, né? Talvez tenha alguns aí no mercado e tal, né? Mas assim, o Niepson foi mais fundo, né? Não é só o viajante solo, ele é solteiro, né? E ele está buscando uma interação, ele está buscando uma experiência diferente, né? Como o Niepson explicou aí que ele faz uma imersão dinâmicas que torna a viagem dele únicas e exclui totalmente a possibilidade dele comprar com a concorrência, né? Ele não vai encontrar o roteiro do Niepson no Booking, na CVC e etc. Ele não vai encontrar o roteiro da Foco Turismo na CVC. Eu desafio vocês a entrar lá na CVC e falar assim, olha, eu quero um roteiro, Porto de Galinhas, Maragogi, Praia dos Carneiros, Fortaleza e Jericoacoara. Eles não têm isso, eles vão dar nó. Por quê? Porque é muito sistemático o trabalho deles e eles não vão fazer, né? Assim, a gente já, na prática, já vivenciou isso daí e as pessoas compram da gente quando elas entendem que a gente tem um produto diferente, né? E que, de certa forma, não está disponível no mercado. Outro ponto que é interessante, você terá um público menor, porém, uma taxa de conversão e ticket médio maior, né? Justamente porque esse público ele tem uma afinidade muito maior com você, ele tem uma conexão muito mais forte com você, né? E essa conexão ela vem justamente da percepção de valor, dela ver que você fala, é aquele negócio, né? Se você está numa roda de amigos, né, e tem uma pessoa que fala muitas coisas legais, que fazem sentido, que são legais de ouvir, a tendência é que você se aproxime daquela pessoa, né? Cada vez mais você acaba virando amigo daquela pessoa. Por quê? Porque o que sai da boca dela são coisas legais, são coisas produtivas, né? Uma pessoa para cima, que tem uma energia legal, né? Então não é diferente aqui nessa estratégia. Essa tua persona ela começa a te reconhecer dessa forma, enquanto empresa. Então, por isso, a percepção de valor dela é diferente. Então, eu tenho até um podcast que eu falo sobre isso, né? Falo assim, ó, nossa, quem tem uma agência e fala assim, muita cotação, cotação, cotação e não vende, e por causa disso agora eu estou com raiva, vou me revoltar agora eu vendo consultoria. Eu não quero saber mais de vender passagem aérea, eu quero vender o meu trabalho porque eu sou importante, eu sou o melhor. Nada contra. Mas vai ser muito mais fácil você fazer isso se você se posicionar como uma autoridade, um subnicho, e lá na frente aquela pessoa entender que você realmente é autoridade e detém esse conhecimento, né? Mas, por experiência própria, eu digo para vocês, porque eu vivo de agenciamento de viagem, eu não vendo de vender curso online, eu vendo de vender viagem na internet. E eu digo para vocês, eu não preciso cobrar pelo agenciamento, porque as pessoas compram.
né? Porque a gente trabalha uma persona, porque a gente trabalha um subnicho e porque existe uma percepção de valor, né? Então a gente cobra, sim, taxa de consultoria para pessoas que lá no pré-venda, lembra lá do SDR, o trabalho que eu faço, quando essas pessoas não se mostram, assim, quando eu no pré-venda eu falo, isso daqui não é a minha persona, aí eu vou, para poder não dizer assim, eu não te atendo, eu vou e digo para ele assim, olha, eu tenho aqui um produto que pode te ajudar e tem um script para vender consultoria. Alguns compram, entendeu? Mas só que eu não conseguiria viver disso. Eu preciso vender e preciso de comissão boa para poder viver, né? Para poder crescer, né? Então, na verdade, eu ofereço consultoria para pessoas que não são minha persona, porque a minha persona ela enxerga o valor do meu trabalho, né? E quando a gente identifica lá no pré-vendas que a gente está tratando com a nossa persona, a gente vai e direciona ela para a equipe de vendas, porque a conversão dela é muito maior do que a conversão de qualquer outra. Então, a pré-venda dentro da operação de inside sales é justamente isso, é separar o joio do trigo, né, e colocar os bons clientes de verdade na mão dos vendedores para eles serem atendidos, né? E assim, eu levanto muito essa bandeira, né? Assim, vender a consultoria é muito legal, realmente valoriza o nosso trabalho e a gente merece isso, né? Mas se você começar implementando uma operação de inside sales, marketing de conteúdo, inbound marketing, pré-vendas, processo de vendas, tomada de decisão baseada em números, cara, você vai reinar. E vai ser muito mais fácil você vender a consultoria dessa forma do que você querer vender a consultoria só porque você quer vender a consultoria ou porque você sabe muito sobre aquilo. Então, assim, o teu posicionamento, né, quando você entra dentro desse subnicho aí, né, quando você tá posicionado dentro desse subnicho, né, a percepção de valor é muito diferente e fica muito mais fácil você vender uma consultoria, né? Então, quando eu mando lá dentro do script da gente, eu tenho até um conteúdo no blog que eu compartilhei esse script, né, assim, gratuitamente. Depois eu posso mandar para vocês. E assim, tem muitas pessoas que ficam com raiva quando a gente cobra pela consultoria, né? Eles acham isso um absurdo. E a gente tem resposta também para eles e tudo. E a gente diz assim, olha, tudo bem, fulano. A gente tem aqui um guia gratuito, e de fato a gente tem, né, que a gente ensina gratuitamente como faz os nossos melhores 22 roteiros, né? Os 22 roteiros mais vendidos da Foco Turismo, a gente ensina de graça como faz nesse e-book. Vai lá e baixa esse e-book, né? E faça ele você por conta própria, porque se você não precisa da gente para fazer a consultoria para você, então é porque você pode ir lá e fazer. A gente ensina dia a dia. E eu confio na jornada de compras que em um determinado momento dessa jornada dele, ele vai reconhecer que ele não vai conseguir fazer isso sozinho, por conta própria, ele vai precisar da nossa ajuda, né? Ele já reconheceu, já está qualificado, ele reconheceu que a gente é autoridade nesse assunto e que a gente vai conseguir proporcionar a melhor experiência para ele. Resultado? Venda, taxa de conversão alta, ticket médio elevado, né? Então, e aí por último, né, é uma estratégia escalável dentro da sua agência de viagens, né? Por que que ela é escalável? Então, olha, eu defini aqui uma persona e um subnicho, né? Eu cresci, me posicionei, hoje eu sou referência nisso. Agora o que eu posso fazer? Criar outro subnicho e outras personas, né? E começar a trabalhar. Eu não recomendo que vocês façam isso em escala. Falar assim, eu vou criar agora 10 subnichos e vou criar 10 personas. Eu não recomendo que faça dessa forma, sabe por quê? Porque vocês não vão fazer nada, nenhuma dos 10 bem feito, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, eu estou há quase 4 anos trabalhando essa estratégia do Inside Sales e até hoje a gente só tem um subnicho, que são os roteiros conjugados no Nordeste, né? E a gente vem agora trabalhando uma experiência diferente, né? Criando agora nesse processo, que são as corridas de rua no Nordeste, para poder agregar junto com esses roteiros e, de certa forma, um outro subnicho para poder ir ampliando isso, né? Mas a gente até hoje se posiciona dessa forma e as pessoas que compram nossos roteiros no Nordeste, futuramente elas compram também roteiros para outros lugares, né? Porque elas criam um relacionamento com a gente e a gente usa o CRM a nosso favor. A gente vai mostrar isso lá na última aula, né, no sábado, como que a gente usa isso a nosso favor para poder, na hora certa, a gente entrar em cena e vender para uma pessoa que já comprou da gente.
né? E a gente gerencia de uma forma fantástica e realmente é literalmente um funil de cabeça para baixo, onde o funil tradicional de vendas entram mais pessoas no topo e saem poucas, né? Um funil assim, normal, né? A boca maior fica para cima e a boca menor fica para baixo. Então entra mais gente do que sai, né? E é literalmente um funil de cabeça para baixo, onde todas as pessoas que compram de você, elas entram num funil de cabeça para baixo. Eu estou para criar um conteúdo só para falar sobre isso, né? E esse funil daí sai muito mais gente, porque o processo de venda gerenciado no CRM da forma que a gente propõe faz com que aquele cliente ele indique para outros clientes, que você fortaleça o relacionamento após é um pós-venda muito forte, né? A gente vai falar sobre isso para poder não alongar hoje, que eu já estourei, eu queria ter feito isso em 1 hora, eu não consegui bater essa minha meta, né? Eu vou terminar triste, assim, tipo, eu não consegui o meu objetivo hoje, mas eu vou melhorar amanhã. Isso que importa. Então, por isso, um subnicho. E qual é o primeiro subnicho que eu recomendo que vocês escolham, né? O primeiro subnicho é aquele que vocês dominam. Fala assim, olha, o Niepson, ele tem anos de experiência com teatro, então ele domina dinâmicas entre pessoas, o trabalho com solteiros, então ele focou nesse subnicho. A gente, por morar no Nordeste, por conhecer, né, todos os estados do Nordeste, a gente se posiciona como especialista em Nordeste, a gente fala sobre o que a gente sabe. Aqui no projeto Papo de Agente, é subnicho também, eu trabalho exclusivamente com os agentes de viagens. Eu não falo de nada para hotel, são agentes de viagens, é subnicho também, né? Então, eu crio conteúdo de uma maneira muito fácil, sabe por quê? Porque eu falo do que eu faço todos os dias, isso daqui é meu dia a dia, não tem nada que me dê mais prazer do que ficar falando sobre essas coisas daqui, né? E sai muito fácil, eu crio conteúdo com muito mais facilidade, porque eu domino esse assunto, né? Então, eu recomendo que o primeiro subnicho de vocês seja um subnicho de algo que vocês dominem, né? Do ponto de vista de informação. Pode ser um destino, pode ser um tipo de viagem, o que vamos supor, viagens em família, né? Assim, viagens em família. Então, você vai criar experiências para viagens em família. E pegando aqui um raciocínio aqui, conforme o Niepson falou, quem viaja em família, né? O pai, mãe e filhos, né? Buscam uma conexão maior entre a família. Então, você pode planejar também grupos de viagens de família e dentro dessas viagens planejar dinâmicas onde essa família vai voltar muito mais unida, Você vai promover uma experiência dentro dessa tua excursão, né, dentro dessa viagem que você está vendendo direcionada para famílias, né, e no final das contas, o que vai acontecer? Aquela família vai ficar tão encantada que ela vai falar para outras famílias espontaneamente, né, e a gente monta um processo de vendas planejado para isso. Não é por acaso, é realmente porque foi planejado. Então, é dessa forma que eu recomendo que o subnicho seja definido, é por área de conhecimento. Fala assim, olha, cara, eu domino Paris, eu conheço tudo sobre Paris e eu viajo sozinho, eu sou mochileiro, então sou especialista em viagem solo para Paris. É tudo que você precisa saber, os melhores hostels, restaurantes, alimentação barata, enfim, tudo. Eu sou especialista em Machu Picchu a pé, né? Assim, você vai viajar sozinho, vai fazer com um casal, assim, uma imersão de casal para você fazer essa viagem a pé lá, uma trilha de 4, 5 dias, enfim, sou especialista nisso, né? E por aí vai. Tudo depende de vocês. Eu tenho um cliente do desafio, que é o Paulo, acredito que ele está aqui, não tenho certeza, mas ele, por exemplo, trabalha com viagens de lua de mel. Então, assim, já é um subnicho que a gente já vem criando aqui um produto onde ele vai criar cotas de patrocínio para o pessoal que ele é organizador de casamento e quer vender a viagem de lua de mel, né, de todos os casamentos que ele organiza. Então, ele vai criar dentro do site dele uma plataforma para poder vender cotas, né, e fazer com que todos os convidados do casamento contribuam com a viagem de lua de mel, né, e assim ele gera vendas. Então, assim, são inúmeras formas de gerar vendas através de um subnicho. E, como sempre, eu estou muito disponível para a gente bater um papo de agente no privado também, enfim, eu sou bem acessível. E aí eu já respondi isso daqui, né, eu me antecipei, como definir meu primeiro subnicho. E aí, respondendo a pergunta, por que essa deve ser a minha primeira escolha? Porque é o seguinte,
o projeto de marketing de conteúdo, né, que, vamos dizer assim, é a base, o alicerce da tua operação de inside sales, né, porque é o conteúdo que vai, e a gente vai falar muito sobre conteúdo na terceira aula, é só marketing de conteúdo, mas é o conteúdo que filtra, né? Então, somente solteiros vão ter interesse em conteúdos escritos para solteiros. Naturalmente, isso daí já é base para você fazer campanhas de remarketing, né? Então, assim, a pessoa acessou um conteúdo meu e agora ela vai ver os anúncios que eu estou promovendo só porque ela viu aquele conteúdo. Quem viu aquele conteúdo está interessado naquele tema. Então, não é para todo mundo. Eu sou casado, eu não vou clicar num conteúdo para solteiros. Não faz sentido para mim. Mas para quem faz sentido, eles clicam, né? Então, a gente deve definir o subnicho, o primeiro subnicho, como algo que a gente domina, porque a gente vai precisar criar muito conteúdo. E é muito mais fácil criar conteúdo sobre algo que nós dominamos. Então, por esse motivo, nós devemos escolher um subnicho, né, específico de algo que a gente gosta de falar, em primeiro lugar, e que a gente domina também, né? Um assunto que realmente está na ponta da nossa língua, certo? Então, esse daqui é o conteúdo que eu tinha programado para vocês hoje, né? Eu peço desculpa aí por todos os imprevistos que tornaram essa aula mais longa. Amanhã eu vou fazer de uma maneira diferente e melhor. E aí, assim, eu agradeço pela presença de vocês até aqui, né? Como eu falei, as coisas vão começar a se conectar ao longo das aulas. Amanhã a gente vai falar sobre jornada de compras, né? Qual é a jornada que os viajantes vivem na internet antes de tomar a decisão de compras. A gente vai falar sobre um calendário de conteúdos e como a gente vai pegar um gancho naquelas respostas aqui, olha, para criar esse calendário de conteúdos baseado na jornada de compras, porque para cada etapa da jornada de compras, a gente cria um tipo de conteúdo diferente, né? Então, é muito interessante, assim, é uma aula muito legal mesmo, assim, a que eu mais gosto é essa, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, a gente vai sair com a planilha que eu vou entregar para vocês na prática, para poder vocês baixarem esse conteúdo e colocarem a planilha que a gente vai ver aqui na aula, preencher essa planilha na prática. E a gente também vai aprender sobre palavras-chave, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de palavras-chave. Quem ainda não viu um conteúdo que eu compartilho tá lá no link do meu Instagram, lá do perfil, é como que eu vendi 500 mil com um único post sem gastar nenhum real. Eu recomendo que vocês vejam, porque tem tudo a ver com a palavra-chave que a gente vai falar amanhã. Eu vou mencionar esse material, mas eu não vou conseguir explicar tudo conforme está nesse conteúdo, né? E assim, eu tenho muito compromisso com a verdade, né? Tem pessoas da minha equipe aqui, algumas pessoas que estão aqui dentro dessa live, né? E eu jamais mentiria assim na cara de pau. Elas sabem, né, que existe, que a gente trabalha com isso. E essa palavra tem relação com o transfer para o Vila Galé Todos, que é um resort que tem aqui no Rio Grande do Norte. Eu vou falar, eu explico isso lá nesse material e eu vou mencionar aqui amanhã como que a gente vai fazer isso daí na prática para dentro da programação de conteúdo a gente planejar também as palavras-chave que nós vamos usar, porque nada adianta ter um conteúdo maravilhoso se a gente não colocar a palavra-chave certa, né? Pelo contrário, o conteúdo pode até nem estar tão bom assim, mas se a palavra-chave for a palavra certa e vocês aplicarem o método que eu ensino já no curso gratuito que tem disponível, para quem já conhece, quem não conhece aí, tem lá no portal, lá no meu site, marketingdigital.tour.br. Vocês vão achar lá no portal Gate, um curso gratuito, e eu ensino na prática como você coloca um blog no ar e como que você otimiza as palavras. E eu vou dar alguns exemplos bem legais aí sobre isso amanhã, né? Mas nada adianta ter um conteúdo bom sem você otimizar a palavra-chave certa. Assim também, como depois do marketing de conteúdo vem o inbound. Nada adianta você colocar a palavra-chave certa, essa palavra-chave certa, colocar o teu conteúdo na primeira posição do Google, essa pessoa entrar no teu conteúdo e sair. O inbound marketing ele justamente vai fazer com que essa pessoa converta, né, baixe um material rico, que a gente vai falar sobre isso na aula de inbound, né, que é um e-book, né, como esse que eu mencionei da Foco Turismo, aprenda por conta própria a fazer os nossos melhores 22 roteiros. Então, quando essa pessoa baixa isso,
ela está te entregando por conta própria, ela voluntariamente, assim como vocês me entregaram o e-mail de vocês para poder assistir a maratona. Eu não pedi para vocês, eu não botei arma na cabeça de vocês, eu não comprei um banco de dados de e-mail de agente de viagens, eu não peguei com ninguém isso. Né? Eu simplesmente ofereci um material rico, né, que é justamente a maratona, né, gratuitamente, e em troca disso eu pedi o e-mail, o nome da agência de vocês, o cargo de vocês lá dentro e o nome de vocês. Só isso. Né? Então, com base nessas informações, eu tenho aqui um monte de coisa legal. Eu sei muita coisa, eu sei muito mais sobre vocês do que vocês pensam. E eu vou mostrar para vocês isso daí na aula de inbound. Então, de nada adianta a gente ter um conteúdo otimizado, bem feito, se ele não converte lead. Nada adianta a gente converter lead se a gente não estruturar a operação de inside sales para lá no pré-venda a gente filtrar esses leads, né, qualificar através do inbound, da automação, esse lead, e a gente, lá no SDR, né, do pré-vendas, a gente conseguir identificar quem são as nossas personas que estão ali dentro para direcionar para o departamento de vendas e seguir o processo. Né, o processo, né, e lá na frente, metrificar tudo isso, analisar periodicamente e tomar decisão com base em dados. Eu diria que essa é a estrutura de um projeto de sucesso, de uma agência de viagens aí pós-Covid, né, e que nada exclui. Eu tenho conversado muito tanto com a minha equipe como com os agentes aí que eu tenho contato direto. Olha, não adianta ficar com esse negócio de vamos esperar o vírus passar, né, a pandemia acabar. Olha, na real, vamos trabalhar com um cenário pessimista. Tem um cenário otimista que talvez em agosto as pessoas comecem a viajar mais. E vamos trabalhar com um cenário pessimista que só lá para 2021, em janeiro, fevereiro, isso daí vai estar controlado, quando realmente sair uma vacina, quando eliminar isso daí, que as pessoas vão ter segurança. Então, nesse momento, essas estratégias que nos fazem tomar as decisões com base em números, padronizar, escalar o que vem dando certo, né? Saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo e exatamente dentro desse processo você conseguir entender o que está dando certo e o que está dando errado. E aí você vai eliminando o que está dando errado, coloca numa base de conhecimento, né, como um playbook de vendas, para poder a gente nunca mais ter que ficar dando treinamento sobre isso e está lá, está registrado, né, na operação de inside sales que aquilo não deu certo. Né? Então, futuramente, quando entrar novos consultores, cheios de ideia e tal, não, isso daqui ó, a gente já está vendo, a gente tem que reinventar, dessa forma não dá certo, não deu certo, já foi para a prática, a gente mensurou e tudo. Então, quando a gente tem tudo isso muito claro, é muito mais fácil a gente encontrar o caminho da venda. É muito mais fácil a gente aumentar a taxa de conversão, a gente aumentar o ticket médio, a gente aumentar a nossa produtividade, a gente crescer a nossa empresa, né? A gente sair para quem é home office, sair do home office e crescer, escalar, de repente criar uma franquia, enfim. É um negócio totalmente diferente e inovador, que tem um processo bem definido, né? Até do ponto de vista de negócio, isso vale muito. Né? Então, se você pensa aí lá na frente ter franquias e tal, então ter tudo isso definido é necessário para poder você desenvolver a tua franquia. E aí, pessoal, é isso, né? Hoje, primeiro dia, o objetivo de conteúdo era simplesmente vocês entenderem sobre persona e subnicho. Eu que não sou muito bom de ensinar e acabei enrolando demais, indo muito além do que eu tinha que falar, né? E fugir aí da hora que eu tinha programada, né? E, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem colocar aqui essa pergunta sobre persona aqui no chat, eu respondo agora, nesse momento. Eu gravei aqui essas 3 sessões que a gente passou, né? Eu vou disponibilizar para quem não assistiu e para quem de repente não conseguiu pegar tudo isso. Tudo lá pela comunidade do Papo de Agente no Telegram. Então, quem não está lá, entra lá. Eu acabei de abrir lá o chat dentro do Telegram para a gente poder conversar sobre o conteúdo de hoje. Né? E, gente, pesquisem um pouco mais sobre Inside Sales. Essa palavrinha daí vai ser,
que eu vou trazer com muita força para vocês. Eu já vinha ensinando tudo isso nos desafios, né? Todos os alunos das 2 primeiras turmas aprenderam isso, só que eu não usei essa palavra, eu não coloquei para eles inside sales, porque eu estava com muito medo de tornar complexo, né? De fazer essas pessoas pensarem que isso era complexo. Então eu estava tentando trazer para uma linguagem mais amigável, né? Mas eu entendi que era necessário eu falar sobre isso, porque o inside sales é a área de estudo de quem trabalha vendas online, né? De quem trabalha vendas consultivas, não é vendas online como o Booking, né, que você clica lá e compra. Estou falando de vendas consultivas. E a venda consultiva é um processo de entendimento da necessidade daquela pessoa que você atende para você entregar uma solução personalizada. Em resumo, claro, né, mas isso é inside sales, né? E eu precisava colocar para vocês essa palavrinha daí que talvez não faça parte do vocabulário do agente de viagens. E eu pensei, olha, não fazia parte. A partir de agora, né, eu vou encorajar, eu vou fazer o meu melhor, né? Realmente, assim como eu falei para vocês, eu gosto muito disso, eu sinto muito prazer em compartilhar essas ideias e eu vou fazer o meu melhor para o máximo de agências de viagens do Brasil terem gratuitamente, né, obviamente, dentro do possível, a oportunidade de criar uma operação de inside sales dentro da sua agência. Certo, pessoal? Eu fico agradecido demais de vocês estarem aqui. Se vocês puderem colocar aí pelo menos a imagem de vocês, quem tiver, para a gente fazer uma foto, né, uma foto aqui de encerramento, eu agradeço. Só para poder, né, ficar, enfim, registrado aí o dia de hoje. Para mim é um momento muito especial. Eu nunca fiz um evento assim online para tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Todas as minhas turmas elas sempre foram bem restritas para poucas pessoas, né? São sempre 10 alunos, né, nessa faixa. E assim, pela primeira vez eu criei até a coragem de pegar e abrir assim, eu falar assim, nossa, o máximo de pessoas que entrar, legal, vamos lá bater um papo, né? Então, eu agradeço demais, estou aqui tirando essa foto pela presença, eu vou postar lá. Eu não tenho aqui o Instagram de todo mundo, mas se vocês digitarem aqui no chat, né, o Instagram de vocês, eu pego e marco todo mundo lá na foto também, para vocês compartilharem. Né? E qualquer coisa, pessoal, eu estou online lá no grupo agora para poder responder, né, e bater um papo bem legal com vocês lá sobre isso daqui, para poder esclarecer, né, qualquer coisa que vocês precisem para dar mais clareza na criação da persona e na criação do subnicho de vocês, tá bom? Conte comigo. Muito obrigado mais uma vez e boa noite.